Fala galera, tudo bem? Ó, é o seguinte, eu vou resolver aqui alguns exercícios do assunto chamado botânica, tudo bem? Daqueles subitens conhecido por grupos vegetais, valeu? Pessoal, questão número 1, da Federal do Paraná. Briófitas e pteridófitas apresentam várias características em comum, mas também diferem em muitos aspectos. Assinale a característica que pertence a apenas um desses grupos de plantas. Letra A. Crescer preferencialmente em solos úmidos e sombreados. Os dois grupos vegetais lá têm preferências por solos úmidos e sombreados porque são dependentes da água para a reprodução. Então, letra A serve para os dois. B. Necessitar de água para reproduzir-se. Também serve para os dois grupos. C. Não ter flores, sementes e frutos. São características que servem para os dois grupos, e não é isso que pergunta. D. Ser criptógamos. Criptógamos significa que eles não têm estrutura reprodutiva como uma flor. Então, os dois são assim. Letra E. Ser portadora de tecidos de transporte. Galera, apenas pteridófitas apresentam vasos condutores de seiva. Portanto, a resposta aqui é a letra E. Questão número 2, vamos lá? A respeito das samambaias, o mais importante grupo das pteridófitas assinale o que for correto. Da UEPG, esse exercício. 01. Dentro de uma escala evolutiva, foram as primeiras plantas a apresentarem verdadeiras raízes, caules e folhas. Sim, galera, correto. Porque o grupo anterior, ou seja, o grupo das briófitas, apresentava um rizoide, um cauloide e um filóide. 02. Essas espécies denominadas cicadáceas, cicadáceas compreende ao grupo das cicas. As cicas, para quem não sabe, pertence ao grupo das gimnospermas. 04. As folhas das samambaias, em geral, têm função dupla, fotossíntese e reprodução, pois na parte inferior dos folíolos distribuem-se grupos de esporângios, os soros, em que em algumas espécies ficam protegidos por uma fina lâmina de cobertura, ou indúzio. Verdadeiro, galera, é isso mesmo. Os soros são estruturas na forma de uma bolsa ou de um saco, situado geralmente na porção inferior do folíolo. 08. Nas samambaias, todo organismo ou corpo vegetativo, com raízes, caules e grandes folhas, corresponde ao prótalo. Falso. Prótalo, para quem não sabe, é a estrutura gametofítica da samambaia, e o que ele descreveu logo no início corresponde ao esporófito e não ao gametófito. 16. As pteridófitas deram um grande passo evolutivo na conquista do meio terrestre, pois são os primeiros vegetais vasculares, sendo capazes de transportar facilmente a água das raízes para seus órgãos aéreos, o caule e as folhas. Essas plantas são chamadas traqueófitas, pois seu tecido condutor é representado pelas traqueias ou vasos liberianos, também chamados de floema, que transportam água e sais absorvidos pelas raízes, e os vasos lenhosos, também chamados de xilema, que transportam a solução orgânica com os produtos da fotossíntese. Pessoal, ele misturou aqui os transportes com os vasos. Olha só, traqueias são os vasos lenhosos, tá? Os vasos lenhosos e as traqueias, eles transportam água e sais no xilema. Já os vasos liberianos compõem o floema. Então a 16 ela é falsa, tudo bem? Questão 3, vamos lá? Uma pessoa, ao encontrar uma semente, pode afirmar com certeza que dentro dela há o embrião de uma planta, a qual, na fase adulta, letra A, forma flores, frutos e sementes. Falso. Nós não sabemos de qual semente o enunciado está falando. Se for um pinhão, por exemplo, que é do grupo das gimnospermas, incapazes de formarem frutos, e não formam flores verdadeiras, formam estruturas chamadas de estróbilos. B. Forma sementes, mas não produz flores e frutos? Também não podemos inferir isso, pois pode ser uma semente de angiosperma. C. Vive exclusivamente em ambiente terrestre? Pessoal, afirmar que todas as espermatófitas vivem exclusivamente em ambiente terrestre é meio arriscado, uma vez que na biologia a palavra exclusivamente pode sempre apresentar um certo perigo. Vamos deixar a letra C e vamos continuar. D. Necessita de água para o deslocamento dos gametas na fecundação? Falso.
uma vez que os principais grupos que dependem de água para a reprodução correspondem a briófitas e pteridófitas, esses dois grupos não apresentam semente, então não pode se tratar das plantas ou da planta que está no enunciado. Letra E. Tem tecidos especializados para a condução de água e de seiva elaborada? Perfeito. Correto, galera. Tudo bem que as pteridófitas têm também tecido de condução e não tem semente, mas vejam bem, todas as espermatófitas ou espermamáfitas, que são as plantas que têm semente, vão sim ter xilema e floema. Então, eu creio que nós devemos marcar a letra E. Valeu? Questão 4. Relacione a primeira coluna com a segunda. Primeira coluna, pessoal, cálice, corola, androceu e gineceu. Segunda coluna, conjunto de estames formado pelas sépalas, conjunto de pétalas formado por uma ou mais folhas carpelares. Então vamos lá. Cálice. Cálice, conjunto de sépalas. Então preencha ali, ó. Cálice, número 1, formado pelas sépalas. Corola, conjunto de pétalas, preencha ali, 2. Androceu, conjunto de estames, preencha ali, 3. Gineceu, formado por uma ou mais folhas carpelares. E a porção feminina completa ali 4. Portanto, galera, nós temos 3, 1, 2 e 4. Resposta, letra C. E a nossa última questão, questão 5, vamos lá? Em algumas espécies de plantas ocorre autoincompatibilidade entre o grão de pólen e o estigma da mesma flor. Olha só. Esse mecanismo, geneticamente determinado, impede que nessas espécies ocorra, letra A, polinização, B, partenogênese, C, autofecundação, D, fecundação interna, E, fecundação cruzada. Como o próprio enunciado falou, né, que é para evitar a compatibilidade do grão de pólen com o estigma de uma mesma flor, então deve ser um mecanismo para se evitar a autofecundação. Então a resposta correta aqui é a letra C. É isso aí, galera. Um grande beijo e abraço para vocês. Muitos estudos aí. Quaisquer dúvidas é só encaminhar aqui para mim. Valeu? Tchau, galera.